Boa noite, queridos. Estamos hoje aqui no nosso momento devocional. Vamos orar, vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero te convidar a meditar comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. É um texto conhecido, os dois fundamentos, que também está lá em Lucas 6, de 47 a 49. Mas a palavra de Deus nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Irmãos, Jesus usou essa parábola, essa alegoria, né, essa ilustração da construção de duas casas para nos mostrar, então, qual deve ser o fundamento sobre o qual nós devemos edificar a nossa vida. Jesus queria nos dizer da importância de nós aplicarmos a palavra de Deus, a prática daquilo que o Senhor Deus nos ordena na nossa vida. Então, ele fala de um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, de um homem insensato que construiu a sua casa no monte de areia, né? O significado disso é que aquele homem prudente era aquele que ouvia a palavra de Deus e praticava. O insensato era aquele que ouvia a palavra de Deus e não praticava. A casa aqui representa a nossa vida, aquilo que nós construímos na nossa vida, a vida que nós vivemos. E a rocha é Jesus, a areia é o mundo e o pecado. Então, um homem que praticava as palavras de Deus e construiu a sua vida sobre Cristo, que é o fundamento. E outro que até ouvia as palavras de Deus, mas não praticava. E construiu a sua vida sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as coisas que desagradam a Deus. E então Jesus fala que aquelas duas casas foram provadas. E fala de provações grandes, porque ele fala, olha, veio a chuva, os rios transbordaram e aquela casa foi sacudida com ímpeto, né? Grandes batalhas, grandes provações. A casa que estava firmada sobre Cristo, sobre a rocha, ela permaneceu firme. Mas a casa, a vida que estava firmada sobre o mundo, sobre o pecado, ela caiu e foi grande a sua ruína. E aí nós podemos tirar algumas lições muito importantes para a nossa vida. Todos nós, sendo insensatos, né, ou prudentes, ou seja, servindo ao Senhor ou vivendo no mundo, no pecado, todos nós seremos provados na vida. A Bíblia nos diz que o sol nasce tanto para justos quanto para injustos e que da mão de Deus vem o bem e também vem o mal, né? Foi isso que Jó disse, olha, falou para a mulher dele, né? Você recebe o bem de Deus com prazer e o mal você não pode receber. Muitas vezes Deus decreta o mal nas nossas vidas para que nós possamos então ser provados. A Bíblia fala sobre isso, nós somos provados, a nossa fé é provada. Então todos nós vamos ser sacudidos, todos nós vamos ser abalados em algum momento da nossa vida. Mas só aqueles que praticam a palavra de Deus, aqueles que edificam a sua casa sobre o único fundamento verdadeiro, que é Cristo Jesus, aqueles que tomam a decisão de aceitar Cristo como Salvador e viver uma vida longe do mundo e longe do pecado, só esses vão resistir às tribulações e aos desafios da vida. E quando nós falamos que só esses vão resistir, nós estamos dizendo que só esses vão ter vitória aqui sobre os problemas daqui e só esses vão ter vitória quando partirem daqui na vida eterna com Cristo Jesus. Né? Em Mateus 5, nos versículos 45 e 46, Jesus fala disso, dessas condições iguais para todos os homens.
E lá em Romanos 8, em versículos bastante conhecidos, né, 28, 31 a 39, quando o apóstolo Paulo nos fala do amor de Deus e que nada pode então nos separar do amor de Deus, nós percebemos que aqueles que servem ao Senhor têm a certeza do cuidado, do amor de Deus, e é por isso que a sua casa é edificada sobre Cristo, ela não cai. Cristo é o único fundamento verdadeiro. Só Ele pode vencer o mundo, só Ele já venceu o mundo, já venceu o pecado, já venceu o diabo, vencerá definitivamente a morte quando Ele voltar, já venceu a morte porque ressuscitou. Então só Ele pode nos segurar nas tribulações da vida, quando os problemas batem com ímpeto contra a nossa vida. Só Ele pode então nos sustentar. E é por isso que lá em João 16:33, a palavra de Deus nos diz: tem de bom ânimo, né? Não fique triste nem desanimado, eu já venci o mundo por você. Se você edificar a sua vida sobre mim, sobre a minha palavra, sobre aquilo que eu ensino, sobre aquilo que eu desejo, sobre a minha vontade, sobre o meu propósito, eu vou vencer, eu vou te dar vitória porque eu já venci o mundo. E em 1 João 2,17 nós lemos que aquele que faz a vontade de Deus, então permanece para sempre. Aquele que edifica a sua casa sobre Jesus tem a certeza da vitória aqui e depois aqui. E uma segunda lição que nós podemos tirar é que para que nós possamos edificar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo, nós precisamos estar dispostos a cavar fundo e a trabalhar duro. Você já pensou o quanto é difícil edificar uma casa sobre a rocha, cavar um alicerce para ela, né? É muito difícil, é uma coisa trabalhosa. É muito mais fácil edificar na areia do que na rocha, né? Mas a Bíblia diz que existem duas portas, né? Você é que tem que tomar a decisão por qual delas você vai entrar. Por mais que seja difícil, nós precisamos estar dispostos a construir sobre Cristo, porque um alicerce bem construído não pode ser abalado. Quando nós estamos dispostos a doar as nossas vidas, a trabalhar duro para Cristo, a doar o nosso tempo, a doar os nossos bens, a doar aquilo que Ele nos proporciona como uma oferta de gratidão, como uma oferta de louvor, quando nós estamos dispostos a servir o Senhor, apesar de todas as tribulações e adversidades, nós estamos construindo um alicerce verdadeiro, bem firmado. Isaías 26:3 e 4, a palavra de Deus nos diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é a rocha eterna. Se Ele é rocha, Ele tem condição então de nos sustentar. E é por isso que lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos uma armadura que nos torna fortes, porque por nós mesmos nós não somos fortes, nós somos fracos, mas nós recebemos uma armadura, a armadura de Deus, e ela então que nos capacita a vencer a nossa luta que não é contra a carne nem contra sangue. E as armas da nossa milícia, da nossa luta aqui, elas não são carnais, tá lá em 2 Coríntios 10:4, mas elas são poderosas para destruir as fortalezas. Quando nós estamos edificados sobre a rocha, nós também somos fortes, nos tornamos fortalezas. Ninguém resiste às provações da vida pela sua própria força ou pela sua própria vontade. Nós temos que edificar sobre Cristo e a nossa luta vai ser recompensada com a vida eterna. Por isso que nós devemos obedecer a palavra de Deus, praticar aquilo que o Senhor nos ordena, nos afastar do pecado, nos arrepender da nossa situação de iniquidade, porque a palavra de Deus nos diz que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Não adianta você fingir uma vida religiosa se você não está disposto a obedecer integralmente a palavra de Deus, as ordenanças do Senhor. E aí nós precisamos pensar aonde nós estamos edificando a nossa vida, sobre que fundamento nós estamos edificando a nossa vida. Nós estamos fazendo de conta que conhecemos o Senhor, nós ouvimos as palavras de Deus, mas às vezes nós não estamos interessados em praticá-las. E quando isso acontece, nós estamos edificando a nossa casa sobre o mundo e sobre o pecado, e ela vai ruir, ela vai cair. Nós vamos ter problemas com essa ruína, tanto aqui quanto na eternidade, quanto seremos então destinados à perdição eterna. Mas se nós edificamos a nossa casa, a nossa vida sobre Cristo Jesus, nós teremos vitória, tanto aqui
quanto na vida eterna. Pense sobre isso, aonde está edificada a sua vida. Por que você não tem vitória sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades? Por que você não tem paz? Por que você não tem alegria? Será que é porque você não está edificando a sua casa sobre a rocha? Será que é porque a sua casa está edificada na areia? Pense sobre isso nessa noite. Volte-se para o Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Amém? Vamos orar. Nós temos muitos pedidos de oração. Nós precisamos orar por aqueles que estão com Covid, que estão lutando contra essa enfermidade, e por muitas famílias enlutadas, a família do pastor Carlos, a família da dona Cida, que é a mãe da Sara, né, que faleceu, e a sua mãe já tinha falecido, e hoje uma tia faleceu também de Covid. Vamos orar pela família da dona Cida, por todos os seus familiares que já têm enfrentado tantas lutas e tantas dificuldades. Vamos orar pela Kênia, que está em recuperação daquela cirurgia, daquela doença, naquele tratamento. Pela Regina, pela Ana Carolina, que está novamente internada. Vamos orar por ela. Vamos orar por todos os irmãos e amigos enfermos que necessitam das nossas orações, enlutados. Vamos colocar na presença do Senhor nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de milagres e de misericórdias. Ó Deus, muito obrigada porque nós podemos edificar a nossa vida sobre o Senhor, e o Senhor então nos dá segurança. Ó Deus, o Senhor tem feito tantas coisas por nós. Nesse tempo de tantas dificuldades, o Senhor tem nos livrado e nós te exaltamos de todo o coração. Ó Deus, naquelas situações em que nós tememos, naquela situação em que às vezes nós achamos que não existe mais solução, o Senhor tem vindo, tem tocado com a sua mão. Ó Deus, nós te engrandecemos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas na mesma medida em que o Senhor é soberano, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor é benigno, é gracioso, é misericordioso. E é assim que o Senhor nos trata, com muito amor. Ó Deus, e nós te exaltamos por isso. Nós glorificamos o teu nome, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado e por aquelas que o Senhor vai continuar nos dando. Senhor, mas nesse instante também nós queremos apresentar diante do Senhor os nossos irmãos e amigos que precisam do toque da tua mão. Senhor Jesus, tem misericórdia da família da irmã Roseli, que está lutando ali contra o Covid, que o Senhor dê a eles uma completa restauração da sua saúde, abençoa, tem misericórdia, Senhor, da família da irmã Roseli, em especial do seu esposo que ainda não te conhece, transforma aquela vida, transforma aquele coração, muda. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres e que a transformação de uma vida é o maior milagre que o Senhor pode fazer. Então tem misericórdia da vida do esposo da irmã Roseli. Senhor Jesus, também quero te pedir, ó Deus, por todas as outras pessoas que estão com Covid, lutando contra essa enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia por todos aqueles que lutam contra outras enfermidades. Irmã Lucineide, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, também a Regina, ó Deus, o irmão Feliciano, a Kênia, ó Deus, cada um ali com a sua dificuldade, ó Deus, aquela jovem lá de Porá também que está entubada com Covid, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas, que o Senhor possa estender a tua mão, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer completa restauração. Tem misericórdia, ó Deus. Também te peço pelo consolo aos enlutados. Ó Deus, as pessoas estão perdendo seus entes queridos, estão sofrendo por isso. Então abençoa a família do pastor Carlos. Ó Deus, foram duas perdas muito próximas, o teu servo partiu. Nós agradecemos ao Senhor porque ele te serviu aqui, partiu para estar com o Senhor na eternidade. Mas nós te pedimos o consolo do Espírito Santo sobre aquela família, assim como te pedimos o conforto do Espírito Santo sobre a família do missionário Vladimir, que também faleceu de Covid.
ó Deus, e de todas as outras pessoas que nesse instante estão chorando e lamentando a perda dos seus entes queridos. Nós somos humanos, o Senhor sabe disso. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ó Deus, e essas situações nos tornam a nossa vida muito difícil. Mas nós sabemos que o Senhor já venceu a morte por nós. E um dia nós estaremos com o Senhor aí, onde não haverá mais choro, mais pranto, nem mais dor. Abençoa, Senhor, abençoa cada família. Abençoa, ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima, a saúde da tua serva. Abençoa suas filhas, abençoa o seu genro, o seu neto, o seu irmão. Ó Deus, e assim como na família da irmã Maria de Fátima, que o Senhor possa estar trazendo salvação ali, e em todas as famílias que ainda existem pessoas que não te conhecem, irmão Tim também, que tem clamado pela sua família. Estende a tua mão de poder sobre essas vidas, sobre essas famílias, aquelas que enfrentam dificuldades financeiras, abre as portas. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Ó Deus, que nós possamos ser usados pelo Senhor para levar o teu evangelho, para ajudar o nosso próximo, para amar o Senhor sobre todas as coisas. Senhor, nos ensina a ter o Senhor, o seu reino, o seu trabalho, a tua obra como prioridade. Senhor, nos ensina a fazer a tua vontade antes de todas as outras coisas. Nos ensina a ter prazer em estar junto com os nossos irmãos, a adorar o Senhor na igreja. Nos ensina a ter prazer em falar de Cristo. Senhor, vivifica as nossas vidas e os nossos corações. Abençoa a tua igreja. Ó Deus, edifica a tua igreja e acrescenta aqueles que o Senhor está salvando. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te pedimos. Abençoa cada adolescente, cada criança, cada irmão, que o Senhor possa estar com cada um que nesse instante apresentou diante do Senhor o seu pedido de oração e as suas dificuldades. Nós te louvamos, te engrandecemos no nome de Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar toda a sua família. No domingo, nós teremos os nossos trabalhos normais, EBD às 9 horas e o culto às 19 horas. Se você não pode participar conosco presencialmente, assista pelo Facebook a transmissão ao vivo, mas se você puder ir, estaremos te esperando para louvarmos a Deus juntos, agradecermos a Ele, suplicarmos as suas bênçãos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. De joelhos quando estou a orar e apertado o peito está, eu procuro tua direção para não mais tropeçar. Tu sabes o que é melhor de tudo que me cabe aqui. Tu ouves o pedido de um coração aflito que só quer ser o seu lugar. Que hoje venhas para ficar. Eu abri para ti todo o meu coração, pois operas em mim com a tua provisão. E aqui há lugar pra ti. E se eu tropeçar, me ajude a lembrar que tua graça é maior do que todo o meu pecar. E assim há lugar pra ti.
escondo no meu coração. Teus versos estão sempre aqui, e eu escondo bem no fundo para não pecar contra ti. O que importa para Deus são atitudes de amor, onde abro minha alma e em mim tu faz morada e transforma todo meu ser. Somente assim eu posso viver. Eu abri para ti todo o meu coração, pois operas em mim com a tua provisão. E aqui há lugar pra ti. E se eu tropeçar, me ajude a lembrar que tua graça é maior do que todo meu pecar. E assim há lugar pra ti. Em meu coração há lugar pra ti. Em meu coração há lugar pra ti. Em meu coração há lugar pra ti. Eu abri para ti todo o meu coração, pois operas em mim com a tua provisão. E aqui há lugar para ti. Me ajude a lembrar que tua graça é maior do que todo meu pecar. E assim há lugar pra ti. Há lugar pra